eu sou Fabi Carvalho, estou aqui começando com muita alegria mais uma edição, né, do AgroVoz Podcast aqui do meu lado, né? Vai ter a fala já já, o meu parceiro, o meu sócio, Jaelson Gomes. Estamos aqui muito felizes, por quê? Porque aqui na nossa mesa está o secretário executivo de Agricultura Familiar, doutor Ronaldo Tagino. Gente, eu estou muito feliz com a presença dele e eu quero já agradecer a sua presença, viu? O homem tem uma agenda muito apertada e dedicou um tempinho para tomar um cafezinho com a gente e vir aqui na Destravo Produções. E eu vou começar fazendo aqui a leitura do currículo dele, um resumo, né? Porque o currículo dele realmente é muito grande, viu, Jaelson? Então, aí vamos lá. Ronaldo Tagino, secretário executivo de Agricultura Familiar pela SEAGRE, né? Da SEAGRE. Sertanejo, eu gostei desse negócio, sertanejo, porque aqui todos nós somos. Formado em Direito em Maceió, entre as especializações estão de Agricultura e de Agronegócio. Iniciou a vida pública há 10 anos, atuando em Alagoas e também em Pernambuco, trabalhando nas áreas de prevenção à violência, políticas sobre drogas, direito à cidadania e desenvolvimento social. Também com passagem na Emater Alagoas em 2020 e foi secretário adjunto do Trabalho, Abastecimento e Economia Solidária em 2021. Gente, ele não é brincadeira, né? E aí a gente está aqui muito feliz, né, com essa sua visita, tá certo? Dizer que você, assim, é uma pessoa, assim, que é uma referência também para o nosso estado, obviamente, e estar aqui no nosso podcast, né, esse projeto que já está começando grande com a sua presença, é uma grande honra, tá bom? Deixa eu pegar a sua mão de novo. E agora eu vou passar aqui para o meu amigo, meu sócio, Jaelson Gomes, que vai aqui conversar também. Eu quero muito ouvir o nosso convidado, mas preciso me apresentar. Primeiro, o prazer estar aqui ao seu lado no AgroVoz. Prazer a todo mundo, Isso meu para a parceiro. gente é uma satisfação. O AgroVoz começa, gente, com todo o coração, querendo dar voz às pessoas do agro. Em especial hoje sobre a agricultura familiar. Então você que não nos conhece ainda, vai lá no nosso canal AgroVoz, se inscreve e aciona o sininho para receber as notificações. Vem muita coisa boa por aí. Aproveita esse episódio e manda para quem você conheça e que possa ter interesse nesse assunto. E agora, receber com muito prazer o nosso convidado, secretário Ronaldo Tagino. Muito bem-vindo. Obrigado, Jaelson. Obrigado, Fabi. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Muito bacana o quadro de vocês. E eu acho que a agricultura familiar precisa ser falada, né? A gente fala muito do agro, o agro que toma conta do Brasil, e a agricultura familiar tem uma parcela considerável nisso. Traz bons resultados ao Brasil e a Alagoas. Então, é uma oportunidade importante. Penso assim também, secretário, e penso que a Alagoas ela tem assim, o privilégio de ter uma pasta ou uma área da Secretaria de Agricultura voltada para esse nicho, né, para essa área das famílias. São muitas famílias que precisam. Queria já começar ouvindo de sua parte, né? O trabalho em si, o foco maior da agricultura familiar é voltado de que forma? Como é que tem sido feito o seu trabalho nessa pasta? Pronto, perfeito. É importante quando você enfatiza essa criação da secretaria, né, de ter uma pasta que tome conta disso. Isso é um feito do governo Paulo Dantas, né, o governador criou essa secretaria. O Brasil já debate isso muito fortemente, né, a questão da agricultura familiar. Hoje, com a recriação do MDA, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, onde o governo federal coloca como Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar hoje, né? Isso está incorporado ao MDA. E Alagoas não podia ficar de fora disso, né? A gente tem hoje em Alagoas uma produção muito grande que vem da agricultura familiar. A agricultura familiar é muito forte no estado de Alagoas. Nós temos um cadastro de quase 90 mil famílias aí que atuam na agricultura familiar, e isso para Alagoas é muito significativo, e traz resultados que influenciam diretamente o nosso PIB, que influenciam diretamente a alimentação dos alagoanos, né? Muito bom. Quando você fala agricultura familiar, aí eu vou perguntar, fazendo a vez de quem de repente não conhece bem ainda, e eu dou destaque, dou ênfase aí ao que você falou, a importância de ter realmente separado. Porque a Secretaria de Agricultura é muito vasta, é muito grande. Verdade, você vai ter aí, no universo da agricultura, uma série de assuntos, de temas a ser explorados. Aí você fala familiar. A pergunta é, a agricultura familiar está voltada para quem produz exclusivamente apoiado pelo governo? É uma parte de quem produz, digamos assim,
que é favorecida com os investimentos do governo, ou qualquer família que tenha o seu trabalho também, de uma certa forma, independente, faz parte da agricultura familiar? Só para a gente entender. Isso. A agricultura familiar ela é um recorte da agricultura, né? É o que a gente chama do recorte do pequeno produtor. Geralmente ela vem acompanhada da família, porque como esse produtor ele é pequeno, ele tem uma parcela pequena de terra, e aí por isso em Alagoas é tão forte, né? Em Alagoas a gente costuma dizer que tem pouca terra, né? Ou a gente tem grandes fazendeiros que são donos de grandes parcelas de terra, ou a gente tem, em sua grande maioria, pequenos pedaços de terra. Esses pequenos pedaços de terra são considerados agricultura familiar. Os pequenos produtores, ainda que na linha de origem animal, são considerados agricultores familiares. Sim. E aí, por ser pequeno, geralmente a base de produção é feita pela família, pelos filhos que estão ali, e aí vai criando essa coisa hereditária também da agricultura. Hoje, a gente tem no Brasil um documento chamado CAF, que é o certificado, é o cadastro do agricultor familiar. Então, que legal. Isso é feito com acompanhamento da Emater, hoje aqui em Alagoas. A Emater vai a campo quando tem um agricultor familiar para identificar a condição de agricultura familiar ali e emite esse certificado que dá a essa família essa característica de agricultura familiar e proporciona a ela não só a participação nos programas estaduais do governo, mas também nos federais. Esse documento é um documento federal e aí é onde ele vai buscar um PRONAF, é onde ele vai buscar um Garantia Safra. Então, todos os programas são vinculados a essa documentação que diz quem é esse agricultor familiar. Legal. É histórico, secretário, a ideia de famílias produzindo, né? Eu estou falando isso porque meus avós, os pais de minha mãe, inclusive eles faziam esse trabalho. Naquela época não tinha, né, a estrutura, a visão, né? Hoje, né? Essa atenção que o atual governador Paulo Dantas está dando, inclusive sob o seu comando, não tinha, mas eles já faziam isso. Minha mãe até costuma dizer que eu vim da roça e tal, né? Com aquele jeito dela amável, e ela tem essa recordação. E eu cheguei ainda na minha infância a participar ali, vendo meu pai, meu avô plantava macaxeira, que era feijão. Sim. Ele era muito assim, um agricultor daqueles ferrenhos. Não tinha o apoio do governo como hoje. Então, parabéns, né, por esse trabalho que você tem dado, esse recorte, como você bem colocou. Da agricultura familiar, o que é mais produzido? Qual o item que hoje se destaca entre todos? Olha, Alagoas tem crescido muito em tudo. A gente tem feito alguns estímulos, mas aí para os mais antigos, a gente sabe que a Alagoas sempre foi conhecida pela produção de cana, dos grandes produtores de cana. Verdade, secretário. E quando a gente tem qualquer problema que seja, quando a gente vive de uma monocultura, a gente tem um impacto muito grande no estado, né? O Rio Grande do Sul teve agora no arroz, por conta das condições climáticas, então você tem um impacto forte. Nessa perspectiva, a Alagoas tem buscado cada vez mais diversificar. Então, a gente tem uma mandioca muito forte, que inclusive hoje, ali na região de Arapiraca, uma produção muito forte, que hoje a gente tem uma câmara setorial destinada à mandioca, onde a gente debate junto aos agricultores, aos produtores de mandioca, soluções públicas para a questão do ciclo da mandioca. Boa. A gente tem aqui a cadeia do mel crescendo muito em Alagoas. Isso é verdade, né? E aí a gente tem uma particularidade aqui, tem buscado esse estímulo para o pequeno produtor, porque aquele que já produz alguma coisa, principalmente o pessoal da parte de frutífera, ele pode agregar ainda com a abelha ali. A abelha é um agente importantíssimo para o ecossistema e tem uma rentabilidade fantástica, não só no mel como no própolis. E aí entram os encantos de Alagoas e o quanto Deus nos abençoou. O própolis de Alagoas hoje tem um IG que não se encontra em lugar nenhum do Brasil mais. A gente tem na própolis vermelha. Eu adoro própolis, viu? E é importantíssimo para a imunidade, né? Agora com a Covid isso veio bem à tona, né? A gente tem no litoral alagoano, de Maragogi até o final do litoral, ali até Piaçabuçu, Penedo, toda essa região, com um própolis vermelho que tem um IG que só foi identificado em Alagoas. De Maragogi até onde, secretário? Até Piaçabuçu, ali, Penedo. Acho que já disseram que Deus é brasileiro, mas nasceu em Alagoas. Pois é. E é um mistério mesmo, porque você vê,
Maragogi está vizinho a uma praia de Pernambuco. Chegou em Pernambuco, não identifica o IG que a gente tem aqui em Alagoas. Boa. Está sendo estudada a própolis da Jurema, que é uma outra própolis para abelha, que é mais do sertão. Então, a gente tem uma cadeia aí em crescimento. Hoje, a gente não consegue produzir nem para o mercado interno e o mercado externo aí para a gente poder botar isso para fora do Brasil, batendo na porta, pedindo essa própolis e a gente não está conseguindo dar conta. Então, a gente está criando estímulos para isso. Produzir mais quantidade, né, secretário? Isso. Produzir mais quantidade, dar qualidade a esse produtor, isso é importante. A gente tem, pelo Planta Alagoas, a gente tem estimulado algumas cadeias. O milho, porque o milho é forte em Alagoas e é forte no Nordeste todo, né? Até por conta da nossa cultura nordestina mesmo, que consome milho o ano todo. Então, a gente faz esse estímulo do milho, a gente faz o estímulo do feijão de corda. Boa. E aí a gente tem a questão do sorgo, que é utilizado mais na origem animal, mais para alimentação animal. Isso. E algumas outras cadeias. A gente está tentando fortalecer agora a fruticultura e a cadeia do arroz. Planta Alagoas é um programa que aporta, que financia isso? Isso. Planta Alagoas é um programa fortíssimo no estado de Alagoas, consolidado. A gente faz a doação de semente para os produtores. Aí volta àquela história da CAF lá. O produtor que tem essa CAF, ele entra em contato com a secretaria por uma chamada pública. Boa. Ele recebe essa semente para que ele faça o plantio e garanta a sua produção. Então, a gente já tem... Aí o Planta Alagoas distribuiu já mais de 900 toneladas de semente no decorrer desse tempo. Milho, feijão, sorgo, na primeira etapa. A gente lançou agora no mês de outubro, final de setembro e início de outubro. A etapa arroz, né, que é o Alagoas mais arroz, que é um recorte já dentro do programa Planta Alagoas. Caramba! Para estimular aquela região lá de Penedo, Igreja Nova e Porto Real do Colégio, que é uma região irrigada ali pelo São Francisco, para essa produção de arroz. E a gente vem numa crescente também. Parabéns. Envolvemos a Embrapa nisso. Boa. A gente está fazendo uma coisa bem técnica. O Planta Alagoas já contempla... a totalidade das famílias que plantam tem um espaço ainda em aberto para quem quiser recorrer. Porque de repente está assistindo alguém aqui que não foi contemplado ainda, né? Tem caramba, né? que ideia boa. E aí se falta alguém, como fazer? Não, a gente tem sim capacidade de atender mais. A gente já atende, ele é meio mapeado pelo número de CAFs. Tá. Mas a gente tem condição e quando isso for crescendo, a ideia é que a gente atenda cada vez mais. A gente tem estimulado, e aí um parêntese importante, o crescimento das cooperativas, das associações, para que esses produtores, esses agricultores familiares comecem a se organizar nos coletivos também. Isso fortalece não só, facilita para o Estado a forma de estimular, mas fortalece o grupo, né? Aquela história do junto a gente é mais forte, né? É verdade. A gente fortalece ninguém isso. É forte sozinho. Isso. E ainda consegue dar uma capacidade maior de escoamento de produção, que é um desafio também, né? Não adianta eu produzir se eu não tenho para quem vender. E aí as cooperativas organizam esse processo. Então, o Planta Alagoas tem sido muito através das cooperativas e associações que fazem essa inscrição e colocam lá seus agricultores. Pode atender agricultor individual? Pode, desde que tenha a CAF. Tá. Então, é aberto no sistema da SEAGRE. A SEAGRE hoje tem um sistema que funciona digitalmente, onde o agricultor vai lá, preenche. A gente tinha alguns problemas de duplicidade, então precisou sistematizar isso para que a CAF identifique quem é aquele agricultor, fazer um se ele já recebeu. Né, de informações, né? Isso, porque o que é que acontece? As prefeituras mandam listas também, são contempladas. Então, às vezes, tem agricultor que vai lá, bota o nome na lista da prefeitura, mas o da prefeitura não foi entregue ainda, eu vou botar da cooperativa e vou fazer minha inscrição. Então, esse não vai receber 3 vezes. É isso que eu ia falar, 3 vezes. Não vai receber 3 vezes. Então, a gente sistematizou para isso. Mas aí, são abertas as chamadas, com o tempo certo, a gente está vivendo a do arroz agora e vai para a da fruticultura no início do próximo ano. Muito bom. Existe uma renda mínima para que ele possa fazer parte? Porque, vamos lá, eu sou um agricultor, mas eu tenho uma condição econômica boa, mas aí eu faço esse trabalho com a minha família e tal. Existe um filtro para isso aí? Ou sendo família entra? Não, ele não tem um filtro de renda, porque
o nosso filtro é a CAF. Se ele tem CAF emitida, ele está na característica de agricultor familiar. Tá. E aí, para emitir isso, a Emater ela faz uma pesquisa em loco, ela vai lá para atender o agricultor, ela vai saber medir qual é a terra dele. Isso é dividido por lote fiscal, eu acho que chamam. A Emater tem um termo, né? Um termo. Mas aí eles fazem isso e identificam. Não, está na condição de agricultor familiar, é emitido, e aí, através da CAF, ele tem acesso a todos os programas. Mapeando o estado de Alagoas, né? O estado de Alagoas é um estado que eu penso que é abençoado mesmo, porque a gente às vezes enfrenta tantos intempéries, né? Tantas dificuldades, tem o sertão, série de dificuldades, mas prospera. Mas prospera, a gente nunca está no fim da fila, né? A gente 102 municípios, né, Jair? 102 municípios. Temos o privilégio, vamos dizer assim, nesse aspecto, de que o governador, ele é de Batalha, né? Ele é um sertanejo também, olha só. E o secretário, né? Também é sertanejo também, né? Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia, você do Brasil que nos assiste, é uma cidade excelente. Ela fica ali margeando o São Francisco, né? É um lugar dos cânions mais bonitos do São Francisco, estão em Delmiro Gouveia. Olha aí o pitch do secretário. O olho dele chega brilhou agora, viu? Porque ele fez o pitch lá da terra da cidade dele. Então você do Brasil visitar. Que não conhece ainda Delmiro Gouveia, está convidado, né, secretário? Isso, dá uma pesquisada aí no Google, vê lá Veja cânions de Delmiro Gouveia, é uma coisa linda. Mas a prepara, construa mais hotéis, porque depois dessa propaganda a gente também vai querer, eu já fiquei querendo ir. Eu conheço Delmiro, mas assim por lá, mas não sempre. Eu conheci os cânions lá, eu mergulhei lá no São Francisco, fiz aqueles passeios lá. Obrigada por fazerem os dois inveja pra mim. Porque agora faltou eu vou andar, ter tem um helicóptero, tem um helicóptero. Tem um passeio de helicóptero. Passeio de helicóptero, eu quase fiz, rapaz. Faltou tempo, faltou. Secretário Tagino, eu vou, viu? Olha aí, depois aproveite e você não vai se arrepender, não. A pergunta que eu ia fazer é o seguinte: mapeando o estado nessa diversidade, existe pela agricultura familiar áreas que vocês dão mais atenção por ser mais carente? Em tese, a gente acha que é o sertão, porque é onde a seca acontece, mas é isso mesmo? O que é que você me fala sobre isso? Alagoas tem... o semiárido hoje do Brasil tem exigido um foco maior, isso a nível de Brasil. Inclusive, os programas federais, eles chegam muito para o semiárido. E aí, o caso desse do Frutifica, que é o que a gente vai fazer o ano que vem, a gente está fazendo um recorte mais para a zona da mata, já para chegar também em outros lugares, porque o foco central é o semiárido. E Alagoas tem... vários lugares do Brasil tem um território no semiárido, tem 2. Alagoas, o nosso semiárido pega de Delmiro e vem até Palmeira dos Índios. Então, assim, e estendendo ali a região do Agreste, a gente tem muita cidade no semiárido. A gente tem o território do Alto Sertão todo no semiárido, do Médio Sertão todo no semiárido. Então, é uma parcela grande. Então, o foco maior é o semiárido de Alagoas, o sertão ali, pegando o sertão até o Agreste. A gente tem, como eu falei na questão da abelha, a gente tem uma bênção de Deus também com relação a isso, né? A gente hoje tem um desafio grande enquanto governo e tem trabalhado nisso, que é o uso da água do Canal do Sertão. Boa. Por muito tempo, o sertão e o semiárido, a gente hoje não pode dizer que Alagoas é como o Ceará, muitas vezes penalizado pela seca muito mais fortemente do que Alagoas, né? Alagoas, morrer pela seca não se tem mais. A gente tem Alagoas tanto com chuvas mais regulares do que os outros estados do Brasil, como com um fluxo de água importantíssimo passando. De Delmiro Gouveia já chegou em São José da Tapera e vai até Craíbas, Arapiraca, ali, o Canal do Sertão. Que tem umas barragens, desculpa interromper, secretário, Tagino. Eu vi que tem umas barragens em São José da Tapera, né? Que construíram subterrâneas, né? Para quando no período mais seco. Isso. A gente são as cisternas subterrâneas e a gente tem fortalecido cada vez mais o programa de cisterna, a cisterna de primeira água, né, que é aquela cisterna mais aparente, que ela capta a água da chuva para utilização das famílias. Alagoas hoje tem, se você pegar os 2 últimos governos, e a gente tem um crescimento muito grande agora no governo Paulo Dantas disso, mas a gente já tem 14 mil cisternas construídas no sertão. É um número muito a gente bom, tem né? hoje uma assinatura de contrato para ser feita, já com mais 1.554 cisternas de primeira água, que o governo está lançando, junto com o governo federal.
E já estamos finalizando uma chamada para que o governador faça a homologação do resultado de mais 2.020 cisternas. Aí nessa aí tem umas de primeira água e tem 145 de segunda água, que tem prioridade para o público feminino, né, para as mulheres da que bênção. agricultura familiar, as 145, acompanhadas de fomento, um fomento de R$ 4.600 para essas famílias, para que elas façam a utilização de técnicas para essa cisterna. Mas tem esse desafio do Canal do Sertão, o governo tem trabalhado nisso, a gente tem sido provocado o tempo todo desse uso da água do Canal do Sertão, e tem coisa muito moderna vindo por aí, né? A gente hoje tinha uma dificuldade com energia ali naquela região, porque quando você bota um kit de irrigação para puxar dali, precisa ligar a bomba. A gente já está iniciando com tratativas de bomba por energia solar, então a gente tem coisa... Aí vai ser maravilhoso. A ideia é modernizar cada vez mais, até para permitir que essa juventude que está aí, como a agricultura familiar, ela tem uma tendência a essa herança ser maior, né? Por conta de já envolver os filhos, envolver marido, mulher, tudo ali na produção. A gente precisa garantir também que essa juventude fique, que essa juventude goste do que está fazendo, e a gente sabe que a tecnologia é um atrativo fantástico. Para evitar o êxodo rural, né? Isso. Secretário? Eu penso, Fabi, que a gente pode explorar um pouquinho mais da tecnologia, que é interessante, e aí o secretário, como uma pessoa também muito jovem, a gente vê nos olhos dele que brilha quando fala de tecnologia, juntando com a natureza, né, no caso. Mas eu queria fazer uma pergunta, não sei se cabível, e aí você fica à vontade se não for. Quando você fala em alga, me veio a questão da pesca, a questão, né, dessa cultura que tem a ver com a alimentação. Compreende, está dentro desse recorte, a pesca ou tem uma outra área à parte? Compreende? Compreende, sim. Agora, sim, hoje a Alagoas tem, o governador Paulo Dantas criou uma agência de pesca, né, que hoje é até o Regis Cavalcante que preside. Mas a gente tem hoje na SEAGRE ainda um programa de alevinos, né? Ele é mais na perspectiva de alimentação mesmo, então isso é fornecido a alguns coletivos para que eles consigam produzir o seu peixe, né? E a questão de pesca ele tem tratado mais por lá. No entanto, como a gente tem esse viés também na agricultura familiar, isso não deixa de ser assistido. E aí a assistência técnica da Emater tem também esse recorte para a linha de pesca. O Dom Helder Câmara, que é um programa que a gente executou junto ao governo federal e está se trabalhando agora para a criação da terceira etapa dele. Ele tem esse recorte da pesca e a gente tem aproximado cada vez mais os coletivos. Então, o Planta Lagoas, ele tem um olhar... E aí, o Dom Helder Câmara é para a questão da pesca. O Dom Helder Câmara CAF serve para quem vai... Serve para os dois. Para os dois? Mas ele tem um recorte de pesca. O Dom Helder Câmara, ele engloba tudo que é da agricultura, né? Então, o Dom Helder pega pequenos produtores também de suínos, de caprinos, pega a parte de agricultura também, mas eles têm lá um atendimento para pesca também. Muito bom. Falando em tecnologia... O que é que você me fala sobre outras coisas mais que possam ter de tecnologia na agricultura familiar? Eu falo isso porque eu sou muito fã de Israel. Né? Apesar de tudo, né? A gente tem aquela imagem, quando fala em Israel, pensa logo numa bomba, uma pessoa morrendo, uma guerra. Pensa na agricultura. Não é? Pensa no Hamas, que já vem, enfim. Mas, na verdade, Israel não é só isso. Você sabe que Israel, como a terra prometida por Deus, você coloca tomate, planta tomate naquela terra, e Israel é pequeno, ele compreende o tamanho aproximadamente de Alagoas e Sergipe. E enfim, tem tudo para dar errado e dar certo. Com tudo que está de guerra, com toda essa... Né? E a plantação lá dá certo, porque tem tecnologia. Plantação em Alagoas, agricultura familiar em Alagoas, tem tecnologia? Tem, e a ideia é que a gente tenha ainda mais. Isso ainda é algo muito novo, né? A gente tinha, principalmente a produção de maquinário, você via muito maquinário para a grande agricultura, né? Para grandes colheitas. E a gente tinha essa dificuldade aqui em Alagoas, porque aí eu volto para aquele início lá, dos pequenos pedaços de terra. O kit de irrigação mesmo, a gente fez, a SEAGRE trabalhou com kit de irrigação de 1 hectare e tinha uma dificuldade de você achar dentro do pequeno produtor 1 hectare de terra plano para que ele instalasse esse kit de irrigação. A gente está adquirindo agora o de meio, que é para poder atender isso.
Qual é o custo, desculpa interrompendo, de um kit de irrigação? Kit de irrigação, em média, de R$26 mil. Entendi. É relativamente assim, baixo, tendo os parceiros para chegar junto nesse valor, é relativamente baixo para a quantidade de benefícios, né, que traz para a região, na verdade, Uma região irrigada, ela rende muito mais. Legal. Nessa perspectiva, a gente tem tratado junto ao Consórcio Nordeste sobre maquinário da China, né, que é um maquinário que eles conseguiram compactar esse maquinário grande para criar pequenos maquinários. A gente está em teste. Hoje o Consórcio Nordeste está em teste de um maquinário de arroz que ele faz uma maquinazinha que parece um quadriciclo desse que a gente vê tanto aqui na Barra de São Miguel, mas que ele faz o trabalho que era feito manualmente em 4 dias, ele faz em 4 horas. Em pequenos lotes de terra. Que massa. Então a gente tem buscado cada vez mais isso. Já foi um direcionamento do nosso governo que a gente pegue e fortalece Alagoas e crie uma etapa da agricultura familiar dentro do Fortalece, que é compra de maquinário. O governador assinou recentemente alguns benefícios fiscais, a gente está trabalhando em outros benefícios fiscais para que os agricultores familiares que têm condições de comprar pela sua produção possam adquirir seu maquinário com o seu desconto de ICMS, que tenha esse benefício. Né? Isso. Mas a gente lança também, até o início do ano que vem, uma chamada pública para aquele que também não tem condição de comprar, ou para os aglomerados, né? As cooperativas, as associações, os movimentos sociais que atuam com a agricultura familiar, para que eles possam receber alguns maquinários. Então, a gente tem uma perspectiva aí de comprar pelo menos 300 maquinários desses de pequeno porte, são microtratores, que vai para campo. Para todas as regiões, é secretário, tá, Gino? Todas as regiões, isso. Dividir, todas as né? regiões. A gente tem 2 etapas. Uma é desses 300 que vai contemplar todas as regiões, e a gente tem uma outra que está dentro do Frutifica Alagoas, que vem junto do planta, daquele recortezinho das mudas frutíferas, que cria uma rota de frutas aqui em Alagoas, que vai ser contemplado também. Aí esse recorte é só para a Zona da Mata, devem ser mais 150 a 200 equipamentos. Então a gente chega com bastante tecnologia no campo. Atrapalha muito ele. Para chegar à tecnologia, é natural que os secretários, né, os entes públicos façam benchmarking, né? Viagem, conheça outra e tal. Fala um pouquinho da tua agenda. Deve ser sua agenda cheia, mas assim, o que é que tem de novidade? Tem viajado, tem procurado, tem alguma viagem à vista aí? Você falou da China, de repente... A gente tem trabalhado muito em parceria com Brasília, muito mesmo. E o Consórcio Nordeste tem oportunizado isso, né? A gente tem trocado essas figurinhas com o resto dos estados do Nordeste. Maranhão, a gente já teve no Maranhão, já teve no Rio Grande do Norte, então tá andando bem. Inclusive, eu sou um defensor no setor público de que a gente não precisa reinventar a roda. Perfeito. Então, a gente tem trocado essas experiências no Nordeste para que o que funciona em Alagoas seja implantado nos outros estados e vice-versa. Então, a gente tem andado bastante. Dia 30 de outubro e 31 a gente está lá junto ao Consórcio Nordeste em Brasília, novamente. E aí, trazendo uma novidade para Alagoas também, aqui em primeira mão para vocês. Gostei, em primeira mão para Agrovoz. Tem noção que Dia legal. 31 a gente faz o lançamento do Circuito de Feiras Nordestinas, lá em Brasília, junto ao Consórcio Nordeste. E Alagoas recebe a feira, vai ser a primeira feira alagoana da agricultura familiar e economia solidária, do dia 5 ao dia 8 de dezembro, aqui. Então a gente vai fazer aí uma feira bem bacana, vai ser lá no Maceió Shopping, a gente já está contando com esse apoio do Maceió Shopping. E a gente vai ter aqui todos os estados aí trazendo produtos da agricultura familiar, produto natural, produto bom, produto orgânico, para que a gente tenha uma qualidade, que isso é uma das coisas importantes da agricultura familiar, né? Proporcionar também uma alimentação saudável. Saudável para nossa casa. Você de Alagoas, que está assistindo o Agrovoz em primeira mão aqui com o secretário Ronaldo Targino, falando da feira, a primeira feira que vai acontecer, né? Vale a pena o destaque. Repete aí os dias e onde vai ser, secretário. 5 a 8 de dezembro, primeira feira alagoana da agricultura familiar e economia solidária. Acontece no Maceió Shopping. Muito bom. Vai ser bom. Esse vai ser um grande recorte, né? A Agrovoz está à sua disposição.
caso, né, Fabi? A Fabi comandando Outras aqui esse podcast, a Fabi tem... Né, Isso, você tem toda a liberdade, caso seja necessário e preciso, vir aqui divulgar os detalhes da feira. Eu vou fazer uma pergunta totalmente neutra e ao mesmo tempo ela pode servir para esclarecimento de muita gente. O trabalho que o governo Paulo Dantas vem fazendo tem sido de destaque, na importância, principalmente nessa parte. Eu não estou acompanhando diretamente, mas sempre que eu vejo que tem investido e tudo mais. Nesses movimentos políticos que acontecem, como o governo, como é que o secretário Ronaldo Tagino tem tratado, por exemplo, os movimentos naturais que são históricos, o movimento sem terra, que eles geralmente fazem um trabalho que também trazem algumas feiras, tudo. Essa relação em Alagoas com esse movimento ou outro parecido, como é que tem acontecido esse trato, essa condução? A relação muito boa com os movimentos. A gente tem atendido no que é possível. A gente tem hoje o Iteral, que fica à frente, o Jaime, e tem uma condução fantástica com os movimentos. Parceiro, né? Os movimentos têm se colocado muito parceiros nas horas certas. A gente tem estimulado, eles produzem a partir da agricultura familiar também. Então, todos esses benefícios que eu falei aqui, eles chegam nos movimentos também, como público, inclusive, prioritário, né? Os assentamentos. Então, a gente tem tratado muito de perto e de forma muito parceira, muito parceira. Importante porque assim, há ainda, né, por parte de algumas pessoas, a ideia de que sempre esses movimentos, eles agem de maneira meio que agitando as coisas, mas eu percebo que está tendo uma certa calma, assim, vocês têm conduzido... Existem muito... eu acho que a gente tem gente boa Sim. E gente não tão boa em todo lugar. Os movimentos são muito respeitados pelo nosso governo e pelo que eles propõem à sociedade brasileira, à sociedade alagoana. Aproveitando a oportunidade, até aqui em Maceió, eu cheguei até a publicar nas minhas redes, a gente viu uma aberração política agora de um vereador recentemente que fez uma proposta de que a Maceió, que fosse proibida a compra da agricultura familiar para o poder público. Então, vai na contramão de tudo que a gente faz e tudo que a gente trabalho já construído, trabalha. Né, secretário? A gente tem, pelo contrário, a gente tem fortalecido, a gente tem um PAA da Emater aí que aconteceu e que fortaleceu os movimentos, fortaleceu a agricultura familiar, que compra, a gente garante essa compra do agricultor familiar. E os movimentos sociais são muito importantes nisso. Eles produzem fortemente, contribuem muito. Eu até comentei na época, eu digo, se eu fosse os movimentos sociais agora, eu fazia uma cesta bem bacana para o vereador, para ele entender que a macaxeira que ele come vem daqui. Mas são parceiros e tem muita coisa mística aí, muito preconceito no meio disso, que a gente sabe que não condiz com a realidade, não. Parte dele por episódios que procedeu e tudo, mas eu penso muito que as coisas devem ser vistas sempre daqui para frente. Isso. Sempre no modelo atual, a coisa nova, eu olho um pouco para o retrovisor. Eu acho que às vezes assim, às vezes a gente gera conflitos, e conflitos legítimos, conflitos por interesses legítimos, mas que certas vezes o ser humano perde a dose na mão ali e acaba sendo mal interpretado, ou acaba até sendo interpretado de forma correta, e aí, enfim, gera... Cada caso é um caso. O importante é que vocês estão fazendo um trabalho muito bonito, né, Jailson? Sim. E mudando a vida do produtor rural, né? É bem, assim, visível, né? Pela página dele, né? Perceptível, e do governo, o trabalho que o secretário Tagino tem feito, né? E o produtor rural é que ganha, né, com isso, entendeu? E sempre que você já os falou, né? Você aí sempre atento, né? E as novas tecnologias, e é daqui para frente sempre crescendo. E você daqui sempre contando com a gente, viu? Daqui para melhor. Daqui para melhor. Sobre isso que eu quero perguntar. O que é que nos espera aí nesses próximos 2025? A gente está quase já na reta final aí de 2024. Como é que o secretário está vislumbrando aí, visualizando 2025? A propósito, a página principal que o secretário usa, qual é mesmo? É o @? Ronaldo.Tagino. Ronaldo, vou fazer aqui, vou estoquear aqui para ver, mas eu quero ouvir da sua parte mesmo o que é que esperamos para 2025
2025. A nossa Muito perspectiva boa. é muito boa para 2025. Alagoas conseguiu equilibrar as contas. Alagoas vem conseguindo. O governador teve muita habilidade em conduzir os programas para que nada parasse em Alagoas, para que a gente fosse realmente daqui para melhor. E agora, os 2 últimos anos, eu acho que é colher isso, né? Colher o trabalho desses 2 primeiros anos. A gente tem muita coisa boa para lançar aí. Vem a feira lança para o próximo ano já uma rota de feiras, então Que massa. 9 Que regiões legal. do estado de Alagoas a gente vai chegar. Boa. A Ou gente seja, a tem- feira que começa agora. Isso, a gente ela tem a vai primeira ter- etapa em Maceió e depois a gente tem Vai 9 virar edições, itinerante, né? uma em cada, Boa. uma em cada Muito cidade bom, aí viu? por região, né? Por região. A gente tem o fortalecimento da apicultura com um programa Eu vi aqui o Mais novo. Arroz. O Mais Tá Arroz. rolando aí. É. O arroz de Alagoas ele vem crescendo, né? A gente tinha uma produção de 6 mil toneladas ali, foi para 16. A gente tem uma perspectiva para esse ano de 25 mil toneladas. Olha. Ainda longe de Cresce. atender, o alagoano come 86 mil toneladas. O quê? de arroz. Peraí, Eita, para tudo. povo Que isso pra eu não comer sabia, arroz. não. O arroz- 85 mil A gente come toneladas bastante de arroz. Então, Essa- ainda longe de Então, atender, come mais mas... que japonês, que a gente oriental. come É um porque bocado de oriental arroz. come Japonês. tanto, né, secretário? Alô, Japão, venha para Alagoas 85, comer arroz venha pra aqui. cá, o secretário tá agindo, vai garantir o arroz aí Alô, da sua Japão, mesa. venha Vem, comer arroz os aqui. orientais todos. Então, Sério a gente, isso? a gente tem 85 estimulado cada vez mil. mais, porque a gente tá longe ainda de suprir a nossa necessidade mesmo. Até massa, no gente. debate com o governo federal, né, por conta disso que aconteceu no Rio Grande do Sul, o governo federal vai lançar o Arroz da Gente, que é um estímulo para várias regiões, para que produzam Que mais coisa arroz. E eu dizia linda. isso no governo federal. Eu digo, ó, eu estou Nossa. querendo chegar na produção de garantir Alagoas ainda. Aí, A o gente Vamos tem ter déficit, que muito mandar arroz. de o Alagoas déficit, pra mais ou lá. menos de quanto para garantir? Hoje, A gente ainda tem aí, precisa de uns 50 mil caramba. toneladas. Gente. Ô, aí. povo É para comer muito arroz. Que arroz, massa, viu? que massa. Gostei. Feira, A gente tem um essa- desafio aí que é o arroz de sequeiro, né, para produção. Cururipe iniciou um experimento, mas que ainda não está Pra quem é de cá, consolidado. quem não entende, assim, que está assistindo, o que é arroz de sequeiro? A gente tem hoje a produção do arroz irrigado, né, que ele é um Certo. arroz com bastante água lá, e aí num terreno menos irrigado a gente produzia esse Ah, arroz tá. também de uma outra forma, que seria um Sequeiro. arroz de sequeiro. Entendi. Então a gente Obrigada. tem essa... Na mesa do alagoano, do nordestino, assim, interessante. A gente às vezes come qualquer outras coisas boas que tem por aí, mas faltou arroz e feijão. arroz. Arroz, feijão e Jess. farinha. É o básico, né? É ou não é? Agora menos, mas assim, eu fui criado com arroz, feijão e cuscuz. Se tirar isso da mesa, você bem que se sente fora, né? Aí tem as comidas chiques agora, né? Tem o espaço gourmet, os arroz tudo bonito, tudo diferente, mas no fundo é arroz na mesa. A nossa comida é muito importante pra gente, né? E aí, pra descontrair um pouco, eu vi recentemente numa dessas postagens de Instagram, né? Uma esposa que foi fazer uma brincadeira com um nordestino que mora fora daqui do Brasil e disse que acabou o cuscuz. Aqui acabou o cuscuz, não sei o quê. Ele disse, não faça um negócio desse comigo, não, que eu sou nordestino. A gente é o nó é... Se você tirar, eu fico só com nó. Se você tirar cuscuz de mim, eu fico só com nó. E cadê o destino? Eu fico sem destino. Fico sem destino. Então a gente é muito movido pela nossa alimentação, né? A alimentação Secretário daqui é muito Ronaldo forte. Tagino é sertanejo. Como cuscuzinho e Sertanejo, arroz? demais. Demais, né? Cuscuz, Tu comer acha, cuscuz. com Pode estar em certeza. Nova York. Um bode assado, a gente... Imagina você assado. no rooftop em Nova York, olhando Olha, Manhattan, chorando. olhando a Times Square ali. Pensando no E cuscuz. sentindo falta. Com certeza. Você sabe que eu senti falta uma vez da farofa. Eu passei um tempo bom numa região do Brasil aqui por conta de trabalho e eu, Cadê a rapaz, não é farofa? possível. Todo almoço que eu ia não tem uma farofa. Como é que Meu não tem uma Quando Deus. você farofa? viajar, leve Meu a filho, eu sou de farofa no Delmiro. mala. Meu Leva um filho mora na pacotinho de Argentina. cuscuz e de Meu coisa. filho mora em Buenos Aires. E quando ele vem aqui, leva uma mala de cuscuz. Isso que eu falei pro secretário, pra ele levar a farofa na mala. Velho, esse cuscuz não é o mesmo, café não é o mesmo. Mas, secretário, minha saideira de curiosidades, eu queria só que você desse um breve relato sobre o caso do leite, assim, porque o leite, a bacia leiteira de Alagoas, ela sempre foi reconhecida. Sim. Eu caminhei na bacia leiteira por 25 anos, né? Eu conheço bem. Conheço bem ali Delmiro, Batalha, Giraldo Ponciano, Canapi, na época em que tinha postos de captação em si, antes da tecnologia, porque hoje tem os tanques resfriados. Enfim, eu queria dizer, na agricultura familiar, qual o status do leite, no caso? Pronto, perfeito. Nós temos o programa do leite aqui, né? Que ele soma o PAA leite
com o Leite do Coração, já criado no governo Paulo Dantas. Esse programa é atendido hoje por 5 cooperativas de leite bovino e 2 cooperativas de caprinos. Então, a gente tem, dentro dessas cooperativas, o pequeno produtor, que é o agricultor familiar, que também tem essa CAF, que também passa por essa identificação. Hoje nós fazemos a aquisição do leite de mais de 3.200 produtores, pequenos produtores que são considerados agricultores familiares. Então, essa produção é adquirida. A cooperativa recebe esse leite, né? E aí, como você falou dos tanques de leite, a gente tem esses tanques de resfriamento em várias cidades, várias comunidades ali nas associações. A cooperativa vai lá, recolhe esse leite, faz toda a testagem do leite, e aí ele passa pelo procedimento de pasteurização, vai para o saquinho e a gente faz essa aquisição pelo governo do estado. Então, todos os dias, de terça a quinta-feira, existem rotas do leite, onde esse leite está sendo distribuído. Nas instituições, as instituições vinculadas ao Alagoas Sem Fome, algumas já estão recebendo, as escolas e algumas prefeituras que ainda recebem também para o CRAS, para suas unidades. Então, a gente tem isso muito aí. Bom. Eu não podia deixar de terminar esse podcast sem falar no leite, né? Porque o leite ele tem um nível de importância para muita gente, né? Pegar o sertanejo, então. Tem muita pergunta que eu vou deixar para a próxima mesmo. Eu ia perguntar sobre o gado de corte. Vocês na agricultura familiar pega um pedacinho aí ou não? Não, a familiar não. A familiar não, né? Porque, assim, caramba, eu pensei que ia ter uma picanhazinha aí. O gado de corte, ele para ele... Secretário, dê um jeito. Bota faz um recorte da agricultura familiar. Fica pouquinho. Você financia um confinamento para as famílias, colocar lá o seu gadinho para engordar. Não é não? O que vocês acham aí, a plateia? Esse podcast tem plateia. Tem plateia. É muito especial. Aí vai ter aí o gadinho de corte e tal, para ter uma picanhazinha para nós aí e tal. Legal. Brincadeira, secretário. Eu estou muito satisfeito, Fabi. Eu estou muito feliz. Tem pano para as mangas aqui. Eu não tinha notado muita coisa, não, mas se eu for explorar aqui. E ele é bom de conversa, ele fala bem, ele é simpático. Tava olhando as redes sociais dele aqui, caramba, ele é fotogênico, então assim, ótimo. Fotogênico. Tem tudo assim, eu acho que você pode se preparar para o futuro, né? Assumir a pasta de Delmiro, sei lá, alguma cidade dessa aí. Enfim, mas parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Desejo muita sorte de bênção, mas ainda com você a palavra para suas considerações finais, né, Fabi? Suas considerações, seus agradecimentos, enfim. Com você eu queria agradecer a oportunidade, um prazer conhecê-los, um prazer participar do programa. Dizer que estou sempre à disposição, não só enquanto secretário, mas enquanto cidadão mesmo alagoano, né? Que a condição de secretário ela é sempre passageira, né? Mas estou à disposição para contribuir com o que for possível sempre e agradecer o espaço. Que maravilha. Eu vou fazer as minhas considerações. Pode, por favor. Vou fazer em forma de música, tá? Tá. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso. Porque já chorei demais. Eu vi lá que ele gosta dessa música. Gosto bastante. Homenagem a você. É a minha música preferida. Gostei. Obrigado. Deus abençoe, podcast do Agro. Pra terminar com a host cantando. Poxa, tô pra eu poderia ver ter treinado, né? Mas foi de repente. Não, mas o bom é Venha isso. muitas vezes, viu, Ronaldo Tagino? Você é uma pessoa maravilhosa, visionária, né, Gelson? E pra gente foi uma grande honra recebê-lo aqui. Tem um presente que vai chegar para você, porque a gente ainda produziu, não chegou, que é um boné. Ele vai ser o primeiro a receber. Tá, que massa, viu? que massa. A gente deu a xícara para ele. Vai desmanchar essa cabeleira bonita. Vai chegar. Mas ele ele vai usar no ficar sertão. muito bonito. Aquele boné bonito da logomarca. Aí a gente vai entregar você lá pessoalmente. Tá. A gente agradece e deseja toda a sorte. Boa. Agradece e deseja toda a sorte aí de bênção e sucesso a você, ao governador Paulo Dantas, aos secretários, a secretária que aqui esteve também, e parabéns pelo trabalho. Obrigado. E dizer que a Destrava está com as portas abertas aqui, em nome da Fabi, em nome do Agrovoz, que é a voz do agro e em especial nesse momento da agricultura familiar. Muito obrigado. Estamos à disposição. Ok? Muito obrigado. Eu agradeço, Fabi, e agradecer aí a audiência, né? A você que nos assiste. Que tá em casa, continue assistindo, né? Segue nossa página, Agrovoz Podcast no Instagram
E no YouTube? E no YouTube, Agrovoz isso aí. Podcast. Você vai lá e acompanha todo esse episódio aí. Compartilha o conteúdo para todas as pessoas. E o meu coleguinha Eudo está falando alguma coisa. Produção? Spotify Spotify. Também. Somos modernos, Gente, rapaz. Spotify Estamos em todas é as coisa muito plataformas. chique. Então, segue e acompanha tudo, porque é um conteúdo muito importante que o secretário Targino trouxe. Pode atender não só você, como outras pessoas também que você conhece aí da sua região do agro, tá? Então, vocês ficam ligadinhos que ele vai voltar aqui e vai trazer muita coisa legal para você que está assistindo. Um beijo e até a próxima. Até logo. Obrigado. Aprove Deus. Valeu. Um abração.